Monja Genkelsan Mudita, boas-vindas! Obrigada, Shantiram. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme. A primeira pergunta que a gente gosta de fazer, né? Quem é você? Bom, atualmente, porque a gente muda momento a momento, Uhum. atualmente eu sou uma monja budista da nova tradição Kadampa, como você mesmo pontuou. Eu sou a professora do Centro de Meditação Kadampa em São Paulo. Nós temos vários centros no Brasil inteiro, e eu sou a diretora espiritual nacional da nova tradição Kadampa no Brasil. Então, além de cuidar deste meu centro como professora, porque eu fico aqui, e basicamente aqui é a minha sede, eu visito esses outros centros periodicamente. Sim, mas antes de ser monja, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o monge é só aquela pessoa que nasceu lá no mosteiro, lá no, né, nas montanhas e viveu a vida toda lá. Você tem uma história, você não é só... Conta um pouquinho dessa história. Quem é, né? O que você já fez? Você já é mãe, é avó, se eu não me engano. Conta um pouquinho dessa história. Essa visão de que monge vive em mosteiro é uma visão bem romântica, né? Seria lindo se fosse assim, talvez, porque não tem nada a ver com isso. A gente trabalha pra caramba, você não tem noção. Mas, assim, esse meu caminho espiritual é engraçado, Shantiram, porque isso é uma busca que eu tenho desde pequena, desde adolescente, eu diria, e a minha família nunca foi uma família ligada à religiosidade, sempre foi uma família mais para o politicamente correto, sabe? Então, assim, os meus pais não tinham essa ligação, eles se diziam católicos, mas era só um nome para eles, porque não tinha nenhuma frequência, nenhuma prática. Tinha, assim, lógico, louvar a Deus, essas coisas, mas efetivamente uma prática não tinha. E eu comecei desde adolescente, eu lembro disso, a buscar isso. Isso para minha mãe era um tormento, porque é exatamente o oposto daquilo que ela esperava de uma filha, talvez, sabe? E aí eu fui buscando isso durante a minha adolescência, e fiz faculdade, eu me formei em arquitetura, casei, aí tive filhos, tive 2 filhos, e aí a vida começa a acontecer, você vai atrás de ter uma vida profissional, de cuidar de uma família, e aí, então assim, essa história de buscar uma religiosidade ficou um pouquinho ali de canto, não estava tão presente nessa minha fase entre o final da adolescência e até uns 40 anos, eu diria. Acho que eu deixei uns 20 anos ela escondidinha ali. E aí a vida de novo começou a me cutucar, e meu casamento já não estava tão bem, e aí começou a aflorar essas coisas de novo, porque eu comecei a me desestabilizar, meus filhos já estavam adolescentes, grandes, e eu já não via mais sentido, e eu começava... Isso foi uma coisa interessante, porque eu pensava mesmo, eu falava, eu não posso continuar assim, porque eles vão crescer, eles vão embora. Eu sei que vão, porque eu fui também, eu já fui embora da casa dos meus pais, e eu agora sou eu comigo, eu preciso encontrar algo que faça sentido para mim, eu não quero, isso estava me angustiando muito. E aí eu fiz várias buscas, várias peregrinações, eu diria, entre as religiões, e eu não me encontrava nelas. Eu não conseguia entender aquilo, sabe? Era uma doutrina que para mim estava sendo imposta, mas não fazia sentido. Até um dia que eu estava numa fase assim bem... Eu conto isso em aula para os meus alunos, eles já sabem. Eu estava numa fase bem triste mesmo da vida, de tudo aquilo que estava acontecendo, que eu não estava feliz, e eu passei numa rua, que era aqui perto de onde eu estou hoje, e era onde era este centro que está aqui hoje. E aí tinha um banner bem grande de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, e estava escrito em cima, mude sua mente, mude seu mundo. Nossa. Aquilo me impactou demais, na hora, porque na hora que eu li aquilo, eu pensei, eu tenho tentado mudar tudo, menos a minha mente. E aquilo, eu parei o carro, na frente do lugar, não desci para perguntar, eu peguei o telefone, naquela época já tinha celular, eu liguei e falei, como é que começa aí? O que tem que fazer? Aí o rapaz que me atendeu falou, olha, amanhã tem uma aula às 8 horas, não lembro, 8 horas da noite,
É só você chegar aqui e vir para assistir. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte eu fui. E aí foi incrível para mim, porque Nossa. eu entrei no... A gente chama de sala de meditação, a gente chama de Uhum, Gompa. Isso uhum, deve ser um nome tibetano, eu não sei. A uhum. gente chama de Gompa. Eu entrei na sala de meditação, no Gompa. Na hora que só de entrar lá, eu tive uma sensação muito clara. Você chegou em casa. Eu tive aquela sensação muito clara. Eu cheguei em casa. Falei, tá, sentei e ouvi. É uma aula de ensinamentos de Buda. E eu ouvi a monja falar e aquilo, eu falava assim, como que eu nunca pensei nisso antes? Que óbvio. Nossa, que óbvio. Como que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu nunca pensei nisso antes? Acabou a aula. Tinha uma senhora sentada numa escrivaninha, ela disse assim para mim, eu falei, olha, muito obrigada, eu agradeci, e ela me disse, você não quer fazer o programa fundamental? Eu falei, o que é isso? Ela falou, em vez de você vir assistir uma aula como essa, a gente segue um livro, e aí você estuda o livro. Eu tinha ido naquela aula, eu virei para ela e falei, quero. Quando começa? Aí ela falou, semana que vem. Eu, tá bom, semana que vem. Então eu fiz a primeira aula, que era uma aula bem Sim. aberta para todo mundo, e na segunda aula eu já estava no programa geral estudando um livro de Geshe-la. Nossa. Quando, Então, quando, assim, quando há esse encontro, não tem volta, né, monja? não tem volta. É muito impactante, você sente, né? Acho que Fica tão claro, fica claríssimo. Agora, uma coisa que eu quero ouvir falar para as pessoas que estão escutando é que esse encontro não implica em ser monja ou não. Ser monja sim. foi uma escolha minha. Eu poderia seguir Uhum, esse caminho como leiga, porque ele não a necessidade, o monge não está nesse caminho. O monge é sim. um caminho paralelo a esse. Uhum. E foi Excelente. assim que eu comecei. Isso faz, que bom essa informação também. E faz muito tempo, desde que você teve esse encontro até os dias atuais? Quantos anos fazem isso, mais ou menos? Foi em 2005, então hoje nós estamos em 2005. 2024. 9 anos. Hã? Não, Não, né? 19 anos, você quer 19 dizer. anos, 19 anos. 19 anos, Que legal. já E faz aí, bastante mãe com filhos, hoje já é avó também, tempo. e Pois é. continua no caminho, e ajuda os netinhos, leva para a escola, é isso também? Porque assim, Nossa. Chantiran, olha só, quando a gente encontra um caminho assim, que a gente entende que é o que você é o que você tem que fazer na vida. Porque Uhum. outro dia eu estava falando até com a minha filha mesmo. Ela estava me falando de algumas questões dela. Eu falei, filha, a gente tem que encontrar um caminho que é aquele em que a gente entende que é o nosso na vida, em que a gente está beneficiando as pessoas. A gente precisa desse caminho, a gente precisa beneficiar as pessoas. E quando você encontra isso, você quer se dedicar a isso, sem Correto. sombra de dúvida, né? Uhum. Então, naquela época, lógico, eu trabalhava, tinha meu trabalho, tinha que sustentá-los, eles estavam em época de universidade, pagar a escola, pagar tudo, pagar a vida de filho. A gente sabe, quem tem filho sabe que isso é um desafio e tanto, Uhum. ainda mais uma pessoa que estava separada e que tinha assumido aquilo como uma responsabilidade minha. Então, eu Uhum. fazia isso, e eu fiz isso durante muito tempo. Eu trabalhava e me dedicava ao budismo. Eu trabalhava e me dedicava ao budismo. Durante muito tempo eu fiz isso. Mesmo porque, é o que eu estava falando, quando as pessoas percebem que a gente está fazendo isso, ela vê que a gente tem uma paixão na vida, que aquilo te completa. Exato. E uma das coisas que eu dizia eu não vou negligenciar a minha família, eu não vou fazer isso. Eu nunca abandonei vocês, por que eu vou abandonar agora? Sim. Então, sempre cuidei deles, continuei cuidando, aí eles casaram, os dois tiveram filhos, então eu tenho 4 netos, 4 netos, que legal. dois meninos, 2 meninas, Que que legal. são ligados a mim, já nasceram quando eu já era monja, então a gente tem uma relação próxima de amor mesmo. E eles vêm Uhum. comigo, eles falam Mahabodhi, eles sabem da minha opção. Aí outro dia Sim, foi até engraçado. bacana.
Porque o meu neto Parabéns, mais velho... parabéns. Obrigada, eu quero contar essa história que é engraçadinha. Meu Aham. neto mais velho saiu correndo para minha filha e disse assim: "Mãe, aquele menino não sabe o que é Buda, ele não sabe o que é uma monja, mãe". Porque é Hã. isso, né, essa é a Sim. realidade da vida dele. E é bom ouvir essa história, os nossos ouvintes também ouvir, né, de que é possível seguir, ou seja, se conectar, estar próximo de um caminho espiritual, né, quer siga ele como um discípulo ou como um praticante, e cuidar, né, da família, dos afazeres e da vida cotidiana, do dia a dia, Claro. né.